Agora nós vamos dar um pulinho na Itália. Vamos para a Itália. Falar dele, o menino Taliaferro. O assunto do nosso vídeo agora é Taliaferro. Bom, matéria que está no Poder 360, inclusive está na descrição aqui do nosso vídeo. Título da matéria: Taliaferro diz ter sido procurado pelos Estados Unidos por material sobre Moraes. Vamos entender, né? Como é que foi esse contato? Será que ele vai contar pra gente como foi esse, né? Como é que foi feita essa comunicação? Enfim, bom, na descrição, chave Pix. Se você quiser ajudar o nosso canal, dá uma forcinha. Na descrição também tem link de convite para o grupo do WhatsApp, onde eu deixo as matérias e os links das nossas lives, né? Não esquece de se inscrever no canal. O ex-assessor do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Taliaferro, afirmou que foi procurado pelos Estados Unidos para levar o material que tem sobre o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele não especificou o cargo do representante que entrou em contato com ele nem o período da tentativa. Também não informou se enviou as informações aos Estados Unidos. Os Estados Unidos me procuraram para poder levar o material, sim, me procurou. Porém, eu não tenho lado político, não tenho esquerda, não tenho direita, disse. Nunca fui uma pessoa envolvida em política até eu entrar no TSE. Enquanto eu tiver vida e liberdade, eu vou denunciar onde eu puder. Bom, dias atrás nós trouxemos uma matéria, inclusive ele falava lá no Senado, né? Lá no Senado ele havia dito que tinha entregado documentos ao STF. Ou melhor, perdão, aos Estados Unidos. E aqui, gente, essa fala dele aqui já dá uma ideia. Ele diz aqui o seguinte, ó. Ele diz aqui, ó, os Estados Unidos me procuraram para poder levar o material, sim, me procurou. Aí observe, porém eu não tenho, calma, porém eu não tenho lado político. Não tenho esquerda, não tenho direita, disse. Nunca fui uma pessoa envolvida em política até eu entrar no TSE. Agora vem, ó. Enquanto eu tiver vida e liberdade, eu vou denunciar aonde eu puder. Então aqui, essa parte aqui já dá a ideia mais ou menos, né? Provavelmente ele deve ter entregado. Se ele vai denunciar aonde ele puder e e os Estados Unidos sendo, né, uma peça-chave nessa denúncia, então provavelmente, juntando com o que ele disse lá no Senado, a gente deve acreditar que ele entregou sim. Taliaferro é ouvido como testemunha de defesa da deputada licenciada Carla Zambelli, PL de São Paulo, pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, hoje, 17 de setembro de 2025. O processo analisa a cassação da deputada, que está presa na Itália, onde aguarda julgamento de pedido de extradição para o Brasil. Ele falou sobre a aproximação dos Estados Unidos ao responder os questionamentos do deputado Pompeu de Matos, PDT, olha só, PDT, do Rio Grande do Sul. O congressista havia perguntado se Taliaferro iria acionar autoridades externas ou o senhor publicou nas suas redes sociais um Eduardo... O senhor... Cadê? Cadê a pergunta aqui, gente, ó. O senhor publicou nas suas redes sociais um Eduardo incomoda muita gente. Dois Eduardos incomodam muito mais. Vocês entenderam? Eduardo Bolsonaro, Eduardo Taliaferro. Um Eduardo incomoda muita gente. Dois Eduardo incomodam muito mais. Entendeu? Vocês entenderam. Disse Matos em uma referência à atuação do deputado Eduardo Bolsonaro. O senhor já foi procurado ou procurou autoridades norte-americanas? Que tipo de conversa teve com eles? Vamos ter mais um lá jogando os Estados Unidos contra o Brasil e o Brasil contra os Estados Unidos? Perguntou. Quer dizer, essa pergunta chega a ser até idiota, né, gente? Chega a ser até idiota. Muito antes desse rolo com Trump, a esquerda sempre foi inimiga dos Estados Unidos. Sempre foi inimiga dos Estados Unidos. Sempre tratou os Estados Unidos como colonizador, imperialista.
Aí o cara faz uma pergunta idiota dessa, que a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, que situação tá o nosso Brasil? Principalmente a fala, você vai jogar os Estados Unidos contra o Brasil? Cara, o camarada tá apresentando provas de um processo que deveria ser investigado aqui. Se a nossa justiça tivesse feito o papel dela de pelo menos investigar os fatos, não precisaria estar fazendo o que Taliaferro está fazendo. Se Taliaferro está fazendo isso, se Eduardo está fazendo isso hoje, é porque o Brasil foi negligente, a justiça brasileira foi negligente. Quando você, dentro do campo jurídico, percebe que as demandas não são atendidas, você precisa buscar outros aspectos para conseguir resolver o problema. Né? Ninguém vai ficar, como diz o ditado aqui no Nordeste, ninguém vai ficar morrendo na faca cega, né? Você tá vendo que o negócio não vai pra frente, você tá vendo que ninguém tá nem aí, mas você continua insistindo? Não, você vai procurar outros meios, foi o que eles fizeram. O deputado também questionou por que o ex-assessor não divulgou as informações que afirma ter. Resposta, disse que a imprensa não quis ouvi-lo. Aí a resposta foi, diz que a imprensa não quis ouvi-lo. Quer dizer, ele pergunta, por que o senhor não divulgou aqui no Brasil? Pois é, porque aqui no Brasil só se ouve se for contra Bolsonaro. Se não for contra Bolsonaro, for contra Lula, TSE, aí ninguém quer ouvir. Enfim, aqui, gente, tem o depoimento em vídeo, eu não vou passar, né, porque é longo, então... Ainda segundo o ex-assessor, ele era orientado a monitorar os perfis de Zambelli semanalmente, enquanto integrava o gabinete de Moraes, então presidente do TSE. Era pedido que tudo que ela postasse fosse monitorado e fizéssemos relatório, disse. Os relatórios eram pedidos e, no meu entender, eram encaminhados ao gabinete do ministro no TSE e no STF, Supremo Tribunal Federal. É engraçado, né? Bolsonaro, um dos motivos que ele foi condenado é porque supostamente ele monitorou lá o ministro Alexandre de Moraes, né? Pela ABIN. Aí o ministro Alexandre de Moraes cria um sistema dentro do TSE para monitorar parlamentares de direita. Nesse caso, não é crime? Só é crime Bolsonaro monitorar, Moraes monitorar, que não tem legitimidade para isso, né? Sendo ele apenas juiz ou ministro do Supremo, não tem no cargo dele nenhuma atribuição que dê a ele o direito de monitorar alguém. Nesse caso não é crime. Eu não entendo, gente. É porque eu não entendo esse negócio de jurisprudência. Eu não entendo, pelo menos não mais, né? Taliaferro chefiava a assessoria especial de enfrentamento à desinformação no TSE. Ele foi exonerado em 2023 após ter sido detido por violência doméstica. À época, o presidente do TSE era o ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, assim como Zambelli, Taliaferro vive na Itália e é alvo de pedido de extradição feito por Moraes após denúncia da PGR, Procuradoria-Geral da República, por suposto vazamento de conversas de WhatsApp entre os servidores do STF, Supremo Tribunal Federal e do TSE. E aí chama a atenção porque o caso da Lava Jato foi anulado justamente por conta de conversa entre eles também, nos mesmos aspectos que apresentaram aqui. Só que no caso da Lava Jato não tinha um conteúdo tão absurdo quanto os conteúdos que nós estamos vendo. Lá os conteúdos foram investigados, aqui os conteúdos são negligenciados e a investigação cai sobre quem denuncia, né? Esse é o Brasil em que quem denuncia um crime é investigado. O crime, não importa. O importante é investigar quem denunciou. Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto foram condenados por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. A deputada também foi condenada à perda do mandato parlamentar, decisão que está em análise na Câmara. O processo tramita na CCJ e posteriormente será analisado pelo plenário da Câmara. Na última quarta-feira, 10 de setembro, a CCJ começou a ouvir as testemunhas indicadas pela defesa de Zambelli. Walter Delgatti foi o primeiro a depor. Ele reafirmou que Zambelli o orientou a invadir o sistema do CNJ e inserir um falso mandado de prisão contra Moraes. Zambelli classificou o hacker como mitomaníaco. Em 2 de setembro, Taliaferro prestou depoimento à Comissão de Segurança Pública do Senado.
Na ocasião, ele afirmou ter provas contra Moraes e sua equipe relacionadas à atuação durante a presidência do TSE nas eleições de 2022. Segundo Taliaferro, Moraes teria direcionado investigações em processos sobre os atos do 8 de janeiro. O ministro nega o conteúdo das declarações feitas por seu antigo subordinado. Mas, claro, ele nega e ele mesmo investiga. Então, ele decide que ele não precisa... bom, a palavra dele vale na investigação dele mesmo. Enfim, tá aí a matéria. É um negócio esquisito, né? Ele investiga ele mesmo, então acho que ele chega na frente assim, né? Eu lembrei agora do Chaves, né? Naquela compra dos churros, né? Ele tá vendendo, olha os churros. Aí ele mesmo começa a comprar dele. Ele vai pro lado da mesa e fala, quanto é o churros? Aí ele volta pro outro lado. Não, os churros é tanto. Aí ele volta, não, eu quero um churros. Aí volta pra tudo bem, o senhor quer um churros? Toma aqui o churros. Ele volta, muito obrigado pelos churros. E eu fico imaginando o Moraes nessa mesma, né? Porque se ele tá sendo o alvo, né? Então ele vai julgar ele mesmo. Então acho que ele vai do lado da mesa, né? Do lado do juiz. Aí o senhor Moraes, o senhor nega, confirma, né? A existência desses atos, dessas conversas, aí ele levanta, não, senhor meritíssimo, excelentíssimo, magnânimo Alexandre de Moraes, blá, 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 blá. Ai, meu Deus do céu, como o senhor é muito maravilhoso, mas eu nego categoricamente. Aí ele volta, muito bem, então vamos passar para a próxima pergunta. Eu acredito piamente na sua palavra, eu acredito tanto em você como se fosse eu mesmo dizendo essas palavras. Eu confio em você como se fosse em mim mesmo. Enfim, eu fico imaginando esse contexto, né? Porque é doido o negócio, mas enfim. Bom, gente, tá aí a matéria, vamos para os comentários agora. Ver o que o pessoal tá deixando aqui nos bastidores, né? Maria Fátima de Lima Carneiro. Gente, nós postamos agora há pouco uma matéria sobre Bolsonaro, né? Inclusive saiu o diagnóstico que ele tem câncer de pele. E eu achei bacana, muito obrigado aqui, a nossa amiga Maria Fátima de Lima Carneiro. Ela escreveu o seguinte: desde que não sejam malignos e ratificados para outros órgãos, sem problema. Eu tive e fiz cirurgia e tudo bem, graças a Deus, né? Maria Fátima, obrigado, querida, pelo comentário, né? E o testemunho não deixa de ser aí, né, um comentário que nos tranquiliza, né? Algo que traz um pouco assim de tranquilidade a gente, sabendo que pessoas que já passaram por isso, né, atestam que há uma grande possibilidade, né, de tudo dar certo. Inclusive, essas pessoas passaram e deu tudo certo. Obrigado, querida, pelo comentário. Muito obrigado mesmo. Ela comentou aqui no vídeo: urgente, diagnóstico de Bolsonaro é preocupante. Marcar aqui o comentário dela e também vou aproveitar para responder, né? Vamos colocar aqui, né? Muito obrigado, minha amiga, pelo testemunho que nos tranquiliza. Não tem mais o, né? Pronto, não tem mais o trema, então vai sem trema. Tá aqui, prontinho. Tá aí. Obrigado, querida, pelo comentário. Tá aí, gente. Resposta aqui colocada no comentário da nossa amiga. Muito obrigado pelo carinho. Próxima matéria, né? Jadson Jossi, um abraço, meu amigo. Tá sumido das nossas lives, hein? Um abração. Jadson Jossi, acho que é isso. Isso a Globo não mostra. Irmão de Flávio Dino vira alvo da CPMI do INSS. Verdade, né, Jadson? Isso não passa na Globo. Não, né? Vocês acham que vai passar na Globo? Não vai. Não vai passar na Globo, né? Marcado o comentário aqui do nosso amigo. Obrigado pelo carinho, pelo comentário. Outro comentário aqui, Celi Salvador. Ó, Jesus, misericórdia. Colocou uns emojis aqui, né? Comentou no vídeo: urgente, diagnóstico de Bolsonaro é preocupante. Tá aí, gente, marcado o comentário. Bom, são essas as matérias. Daqui a pouco, ou melhor, a matéria, né? Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Obrigado pelo comentário de vocês.